Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Estávamos falando aqui agora, daqui a pouco faremos 2 anos. 2 anos? De podcast. Vocês têm noção? Passou assim, ó. Pá! Mas foi muito legal, né? Foi tão gratificante esses 2 anos, fala aí. Nossa, muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Muita gente sentou aqui na nossa frente, hein? E se em 2 anos ainda, você né? ainda não é inscrita nesse canal... Minha filha, o que você tá perdendo? Filha, você tá um pouco atrasadinha, então se inscreva. Ah, não, calma, eu vou deixar a blogueiragem pra Raizona aqui, que é sempre ela que faz, então é hora da... Blogueiragem! Vocês estão prontas pra eu fazer a minha blogueiragem? Vocês já enjoaram? 2 anos e a gente continua Com o fazendo mesmo bordão. Mas ela é necessária, gente. Sim. Ela é muito necessária, porque é através da blogueiragem que a gente consegue ter o parâmetro, se vocês estão gostando dos nossos episódios ou não, que a gente dá os recados pra vocês, que a gente faz aquela hora que a gente pede pra você conferir se você está inscrita. Se você não está, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e não esquece de compartilhar com outras mulheres para que o nosso recado, a nossa mensagem, a motivação de tantas mulheres que a gente traz aqui chegue para outras pessoas e que o nosso podcast cresça cada vez mais, né? Perfeito, Nubinha. E estamos nas redes sociais. Ela Motiva no Instagram com cortes durante a semana, então vocês podem acompanhar o episódio na íntegra nas terças-feiras às 8 no canal do YouTube. E durante a semana a gente solta cortes pra vocês dos melhores momentos do bate-papo. E falando em bate-papo, hoje nós temos uma convidada aqui, meus amores. Babado. Que assim, ó, vai desmistificar várias coisinhas que passam na nossa cabeça meio tantã sobre... a alimentação. Não, é que você tá muito... A Lilian hoje, ela tá muito numa vibe, né, amiga? Nós Não, já duas começa juntas aqui pela hoje. minha camiseta tie-dye, né? Já deu pra perceber o meu brinquinho de borboleta, mas tá tudo bem, eu tô nessa vibe hoje, um mix. Como a minha mente. Tá um mix, ela tá aqui, ó, good vibes hoje. Mas voltando, falaremos sobre alimentação de uma forma completamente diferente, né? Uma forma mais profunda da alimentação, podemos dizer assim? Podemos dizer assim. Vamos falar um pouco da nossa convidada? Ela é nutricionista. Ela tem uma clínica aqui em Jundiaí, inclusive, recém-inaugurada. Certo? Aliás, já tinha um tempo, né? Bastante tempo, ela vai falar melhor sobre isso. E agora reestruturou tudo, né? Isso mesmo. Com vocês. Calma aí, eu ia beber água. Quer beber água? Vamos fazer um brinde nesse momento, certo? Ó, inclusive, bebam água, tá? Acho que vocês vão escutar bastante aqui hoje nesse episódio. Bebam água. Com vocês, Maria Júlia! Eu falei, cara, eu e a Lilian hoje, ó, desculpa por tudo. 0,80. 8,80. É isso que a gente tá hoje. E aí, Maju? Seja bem-vinda a essa loucura, ao caos. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito divertido e que a gente consiga ajudar muitas mulheres, né? Abordar um tema tão importante, né? Exatamente. Estou animada. O tema é nutrição comportamental, da gente trazer um pouquinho mais sobre o comportamento alimentar. Ó, como vai ser, ó, o peso disso, exato. Né? Começa contando pra gente, Maju, um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, como que você chegou até aqui onde estamos hoje. Perfeito. Quando eu paro pra pensar assim na nutrição, a nutrição ela já estava inserida na minha vida há muito tempo. Por quê? Desde sempre, acho que desde a minha primeira série, eu fazia aula de dança. Então, eu sempre dancei, fiz balé contemporâneo, ia pra competição. Então, a nutrição sempre estava presente, essa questão da alimentação. E aí, na hora de escolher, assim, a faculdade, eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Tipo, quero ir pra uma área da saúde, mas não me via dando aula de dança, não me via nesse ambiente, né? E aí foi quando eu conheci a nutrição, claro que por influência também da minha mãe, né? Meus pais, eles sempre foram saudáveis, mas a minha mãe sempre foi mais, né? Então, pra vocês terem uma ideia, na pandemia, desde os 15 anos dela, né? Na pandemia foi a primeira vez que ela parou de treinar. Então, ela sempre treinou, sempre fez musculação. Então, ela sempre se alimentou muito bem. Então, eu tinha isso em casa, né? Então, em casa sempre tinha uma alimentação saudável, uma conscientização da alimentação. O exemplo arrasta. Sempre.
E aí eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, acho que eu vou fazer nutrição. E ela falou assim, nossa, se eu fosse fazer uma faculdade hoje, eu faria nutrição. E aí eu fui de cabeça, assim, só que assim, é muito interessante, porque quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia pra área hospitalar, né? Então, que eu ia trabalhar no hospital, cuidar dos doentes. E aí, no último ano de faculdade, né, é um ano só de estágio. E aí, eu fiquei responsável por uma área da UTI infantil. Oh, meu Deus. E aí, foi quando eu vi que não era pra mim a área hospitalar, né? Pesado. No meio disso, já tinha estágio obrigatório, não obrigatório. Enfim, eu já tava também, além do estágio obrigatório da faculdade, que era no hospital, eu tinha um outro estágio que era na área clínica, né? Então, era o extremo, onde um lugar as pessoas chegavam saudáveis e queriam emagrecimento, queriam melhorar a qualidade de vida, e o outro lado, Já infelizmente, chegava, com às vezes, mais diagnóstico, crítico exato, ali, um né? estado mais crítico. E aí eu falei assim, o que eu vou querer? E aí foi quando eu falei, não, eu gosto, assim, eu gosto da vida. Só que, assim, claro que no outro ambiente eu também levaria mais vida para as pessoas. Mas eu acho que eu me identifiquei mais, né, com o ambiente do consultório. E aí, se a gente for parar pra pensar, no ambiente do consultório, eu tô há mais ou menos, vai fazer 8 anos de formada. Olha. Né, faz bastante tempo. Faz 3 anos que eu abri a clínica, né, igual a gente bom, tava conversando. Ah, 3 sim. anos, e aí esse ano a gente expandiu a clínica. Então a gente mudou de endereço para um espaço maior, onde a gente, daí eu coloco mais salas, né? Então a minha equipe também tá aumentando. Então agora tem médicos, psicólogos, nutricionista infantil. Meu, achei que você postou recentemente sobre nutricionista infantil e é uma coisa que eu não vejo um trabalho em cima, né? E é uma abordagem totalmente diferente, né? Porque quando você se forma, quando eu me formei, eu até atendi a criança também. Mas assim, é uma abordagem totalmente Total, né? diferente. Porque lá na clínica, na sala da nutricionista infantil, a gente coloca, tipo, tatame mesmo, né? Então, pra ela sentar no chão com a criança, fazer toda uma atividade. experiência. Toda uma Tem experiência. que ser muito didático, né? Muito A explicação, didático, enfim, é exato, e diferente, de né? igual pra igual, né? Não adianta colocar uma criança sentada numa cadeira e a gente conversando, ela não vai entender. Então, por isso que, assim, é até legal falar isso, né? Que na nutrição tem espaço pra todo mundo, né? Então, tem pra quem vai querer sentar no chão com a criança, tem quem vai querer atender os idosos. Então, assim, tem muita área que dá pra atender a abordagem aí nesse quesito. E antes da gente ir nessa pergunta, quando a gente escuta a nutrição comportamental, o que diferencia? Porque acaba sendo um nicho, né, Maju? A nutrição comportamental, como a infantil, enfim. Uhum. O que ela aborda de diferente de outros nichos da nutrição? Perfeito. A nutrição comportamental, claro que atendo nessa linha, mas eu defendo muito que ela não deveria ser um nicho, porque, na verdade, o fato de se alimentar é um comportamento, né? Então, assim, a gente fala que a nutrição comportamental é uma nutrição mais humanizada, aquela que vai ter uma escuta ativa, que no fundo todas deveriam ter, né? Mas é aquela que vai olhar mais para o relacionamento com a comida. Tem linhas dentro da comportamental, que é aqui não vai ter dieta, que não vai ter um plano alimentar escrito, sabe? Que vai muito como os hábitos, como se fosse diário alimentar. O profissional vai relatando, o paciente vai trazendo tudo que ele vai comendo. E tem a nutrição comportamental, que Nossa, tem eu gosto também. bastante dessa linha, assim. Eu acho essa bem interessante. Acaba não sendo aqui eu trabalho, tá? Porque, assim, é que depende muito de paciente para paciente, né? Mas, assim, eu vejo que hoje em dia as pessoas já sabem o que é saudável e o que não é saudável. Porque a gente tem muita informação. Mas, mesmo as pessoas sabendo isso, muitas não conseguem colocar em prática. Então, às vezes, você deixar o paciente muito livre para fazer escolhas fica mais do mesmo, né? Então, claro que existem nutricionistas que usam essa estratégia e dá super certo, mas eu não me adaptei a isso, né? Eu gosto de dar um norte pro paciente, né? O Talvez que ele para vai um fazer. paciente mais consciente Exato. funcione, né? Eu acho que, assim, é tudo realmente uma questão de passo a passo, né? Então, assim, é um processo, né? Então, o paciente começa, aí depois, mais pra frente, também não vai ter tantas alterações num plano alimentar. Então, ele já vai aprendendo. Que até entra aquela questão de dieta flexível, né? Que é quando o paciente já tem uma conscientização, já sabe um pouco e já sabe fazer melhores escolhas. Fazer as escolhas. Exato, Arrasou. exato. Mas a nutrição comportamental, então, ela foca muito na questão do comportamento alimentar. Então, da gente também entender o porquê
escolher cada coisa. Então, por que que quando eu tô triste, eu preciso desse doce? Ai, por que quando eu tô feliz, eu vou comemorar e vou comemorar comendo? Então, assim, a gente vai trabalhando isso. E por que que eu gosto muito, né? Porque o comportamento alimentar, se a gente for parar pra pensar, ele tá desde o nosso primeiro dia de vida até o nosso último dia, né? Essa era a próxima pergunta. Já foi. Mas já foi. Fala pra Já gente, encarou. porque isso foi até uma coisa que você trouxe pra gente quando nós estávamos conversando Uhum. previamente, né, aí, do episódio, né, da gravação. Conta pra gente como é que isso interfere desde lá do primeiro dia de vida até adolescência, vida adulta, até, acho que envolve muitos pais também nessa parte da Muitos, vida, né? Muito. Tanto que, assim, tem artigos que mostram pra gente que a nossa janela alimentar, né? Então, assim, as nossas escolhas, na verdade, alimentar, tá muito associada até ao período de gestação das nossas mães. Então, assim, o quanto isso tem influência. Nossa, tem Tem muita influência. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, desde se o bebê teve o aleitamento materno, ou se foi pra fórmula, como foi a introdução alimentar, ele foi uma criança, um bebê onde conseguiu comer vários tipos de alimento, onde teve essa oferta, ou não, os pais não comem, então eles acabaram não introduzindo. Que quando era criança, se tirava uma nota boa, o pai ia e dava um presente, dava um bolo, dava Levava um no chocolate, McDonald's. levava no McDonald's. Então, tudo isso, ele já vai entendendo o seguinte, nossa, então quando eu fizer uma coisa boa, eu vou receber um Olha prêmio. só. Então, vem o McDonald's como um prêmio. Então, E assim... a gente vai se recompensando ao longo da vida. Porque tudo é hábito. Tudo é uma coisa recorrente. Então, nada foi... É meio doido, né? Se a gente para pra pensar como tem essa associação. No fim, tudo tem um sentido, né? Tudo. Na hora que a gente olha, pra... Comportamento é tudo, né? Comportamento é tudo. Por isso que eu também vi a necessidade de colocar uma psicóloga na clínica. Ai, show. Porque chega um momento que não é mais Que nutrição. não- Né? Que é totalmente a área da psicologia de entender. E eu, como nutricionista, não tenho nem técnica, né, pra isso. Eu nem posso, né, chegar em alguns assuntos, né? Não tenho nenhum instrumento para, né? Então, todas as áreas a gente consegue ter essa associação. Até mesmo quando a gente fala assim, nossa, sofri um processo de bullying em relação ao meu corpo. Isso já gera um outro tipo de comportamento. Então, então vou me privar de comer. Gente. Ou vou comer mais, porque existem vários Os caminhos, dois, né? Os dois uhum. caminhos. Então, assim, tá 100% alinhado. 100%. Nossa. Hoje eu tava escutando, enquanto eu treinava, tava assistindo, não sei se vocês já viram aquele podcast Gostosas Também Choram. Acho que eu já comentei quando Já, eu já eu gravei. comentou. acho que já vi. E aí a Lela, que é a moça do podcast, estava comentando hoje que ontem, junto com a terapeuta dela, ela identificou que quando ela era adolescente, meio naquela época de transição, ela escutou um comentário sobre o corpo dela e que isso estava mudando a forma como ela se via no espelho até hoje. E aí, só ontem, aí ela fala, eu agora com 30 anos, eu Uhum. pude ressignificar isso. E olha só, e hoje eu escutei isso, e hoje a gente falando sobre essa Sobre questão. isso. Como que a gente carrega coisas, né, da nossa infância? E quando a gente para pra pensar, às vezes, coisas que não foram nem colocadas por nós mesmos, né? Então, o outro falou, o outro comentou. Por isso que eu falo que o corpo do outro nunca deve ser um assunto, né? Porque às vezes é um comentário que já vai... Nossa, realmente, ele tem razão. Então, agora, que nem saiu várias notícias, de um influencer que falou que pessoas ricas gostam de pessoas magras, alguma coisa do tipo. E foi o auê. Por quê? Porque isso faz assim, nossa, então agora eu preciso ficar magra para ser aceita. Então, tudo isso, São né? coisas que parecem inofensivas, né? Total. Mas quando a gente fala de corpo, a gente fala de autoestima, a gente fala de autocuidado, a gente sabe que nada é inofensivo, né? Tudo tem um peso. A gente fala de um negócio muito profundo, A gente né? fala do nosso gente não templo, sabe né? do- Porque aqui é o que a gente é, né, no Uhum. caso ali. Então, tipo assim, muita gente fala que a gente é o que a gente come. Exato. Então, São as nossas escolhas, né? O que você tá escolhendo colocar pra dentro de você? E isso não só com alimentação. Por isso que eu falo que é um comportamento, Cara, né? é Porque... a gente já tá viajando aqui. Ó, tô arrepiada, porque é exatamente É isso. bizarro. Porque assim, é o que você escolhe. Então, é uma música que você escuta, são as pessoas ao seu redor. Quem que você tá escolhendo pra entrar na sua bolha, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar atento, né, às nossas escolhas.
Eu falo que quando a gente entende isso, é um alívio e ao mesmo tempo fala assim... Cara, que você entende, né, que seu corpo é a resposta das suas emoções, dos seus comportamentos, você fala assim, ai, meu Deus, lascou. Uhum. Eu mesma, tipo, eu tinha uma visão que eu era muito magra, mas eu tinha uma visão extremamente assim, tipo, eu sou muito magra, eu nunca vou poder ter uma perna, eu nunca... E foi, eu passei por um processo até conseguir entender e me ver diferente pra que eu conseguisse realmente mudar o meu corpo. Foi por isso Então, que você escolheu a nutrição? Ou Foi muito por isso disso? que eu escolhi a nutrição. Você é nutricionista? Eu sou Que formada, legal. mas eu não segui, Você né? não seguiu eu não na segui. área. Aham. Mas eu não sabia o que fazer. E aí eu falei, cara, eu vou fazer nutrição porque eu não me sentia bem com o meu corpo. Eu me sentia muito magra. Mas era comportamental, era completamente comportamental. Porque eu treinava, eu comia, fazia dieta, mas eu me via completamente diferente. Uhum. E é muito louco isso, né? A hora que a gente se dá conta, assim, é muito louco. Ô, Maju, a gente tava falando sobre rede social, né? Sobre influência um pouquinho antes da gente começar o episódio. E no seu consultório, eu acredito que você recebe muitos comentários nesse sentido, né? Tipo, eu vi fulano de tal. Eu vi blogueira postando tal coisa. Você acha que essa questão da rede social, óbvio que ela tá causando uma ansiedade, uma busca pelo perfeito que não existe? Você recebe ou pelo muito... corpo da moda ou ali, pelo né? corpo da tendência, que a gente até tava falando. Como é que você lida com esse tipo de desejo, de abordagem no seu consultório? Eu recebo muito, tá? Isso é algo frequente. Por quê? Porque a internet, claro que é muito boa, assim, no sentido que, realmente, o acesso à informação, hoje nem se compara com antes, né? Então, tem acesso muito mais rápido. Mas a comparação aumentou, né? Então, o fato da pessoa se comparar e falar assim, nossa, eu quero chegar nesse corpo. Não que seja impossível, mas a gente tem que lembrar que a internet, querendo ou não, é um recorte, né? Então, assim, quanto tempo faz que a pessoa treina? Qual o estilo de vida da pessoa? Quanto tempo faz que ela vive dessa forma para atingir o corpo? Com que ela trabalha? Com que ela trabalha? Se ela tem ou não cirurgia plástica? Se ela usa ou não outros suplementos? E assim, se usar, tá tudo bem, a escolha da pessoa, tá tudo certo. Mas assim, é muito delicado quando a gente coloca o outro, a vida do outro como meta. Eu falo muitas vezes que é injusto com nós mesmos, né? Porque é como se a gente não desse o valor que a nossa vida merece, Sim. né? Porque assim, tudo bem você se motivar pelo outro. Nossa, sigo a Lilian, vejo ela treinando, meu Deus, que maravilha, então também vou. Isso é legal. Agora, não, eu só vou estar feliz porque é o que vem. Eu só vou ver o resultado quando o meu corpo ficar igual de ciclano, né? Só que isso não é justo. Então, assim, pesado até, é pesado. E que se a gente pensa nessa relação com o alimento, com o nosso corpo, é insustentável, porque nunca vai estar bom. É porque é o fim, né? A pessoa tá enxergando o fim, mas o meio é delicado demais. E o meio, ele é tão legal. E além de ser legal, né? Às vezes é no meio do caminho que ele vai perceber que isso também não faz sentido pra ele. Às vezes ele vai colocar uma meta e vai falar assim, nossa, eu quero ser igual tal pessoa. Mas eu costumo falar assim, você não tá aceitando o que foi estabelecido pra você também. Porque você pode ir pra um outro caminho, ter um resultado tão bom quanto, porque ser 100% igual não vai ser. Né? Ser 100% igual não vai ser. Então, assim... Impossível, né? É impossível. Então, na consulta, eu sempre vou ser de uma forma empática, conversar com o paciente, mostrar. A gente sempre faz avaliação física também para mostrar qual que é a realidade do paciente. Então, aonde ele gostaria de chegar, qual que seria o caminho que ele vai traçar para chegar nesse objetivo. E eu costumo sempre falar que nesse meio do caminho eu tô à disposição pra gente recalcular a rota, porque pode... em algum momento não fazer mais sentido. E a gente recalcula e a gente vai vendo. Então, assim, eu sempre vou mostrando pra ele que o caminho principal e o mais importante é o dele e não do outro, né? Porque senão essa comparação não acaba nunca. É destrutiva, né? Total, total. Ô, Maju, tem alguma coisa... A gente tá falando sobre comparação, né? Tem algum comportamento, assim, que ele é, tipo, unânime? Ansiedade, depressão, que tem aumentado muito mais, que tem aparecido com mais recorrência nos últimos tempos? Ou cada um é uma demanda completamente diferente? Você diz em relação à alimentação com...
Então, a alimentação, ela tá associada a muitos transtornos psicológicos, né? Muitos transtornos psicológicos. Não que o que você come vai gerar, porque todas as questões psicológicas são multifatoriais, né? Mas assim, a gente sabe que um consumo alto em açúcar vai gerar um nível de ansiedade mais alto. Então, assim, a gente sabe que dependendo do tipo de alimento que a gente come em grandes quantidades, podem ter algumas associações. Outra coisa também, né? Por quê? Porque a gente sabe o quanto também o intestino acaba sendo o nosso segundo cérebro, né? Então, se a gente pensar que a maior parte da absorção dos alimentos acontece no intestino, então, assim, com certeza tá associado à questão emocional também. Então, tá Aí bem vem alinhado. gastrite nervosa. Exato. É dor de estômago. Exato. E sabe o que eu acho muito interessante também da gente falar? O quanto o nosso corpo conversa com a gente todos os dias. Os sinais. Os sinais e sintomas. Ele tá conversando com a gente todos os dias. E isso é uma coisa que eu falo desde a época, tipo, de live do Instagram, IGTV. Porque, assim, é uma coisa que sempre foi e sempre vai ser o nosso corpo conversando todos os dias. Seja através da pele, seja o cabelo caindo, seja o cansaço, o mau humor, seja acordar e, tipo, tá sem ânimo algum. E o que acontece? A gente vai tratando isso como normal. Ah, é normal me sentir assim, eu tô acostumada. Mas assim, não é para ser. Exato. Ou uma unha quebrando. Nossa, minha unha é muito fraca, sempre foi. Tá, vamos investigar. Vamos ver o que é. Então, assim, por isso que eu falo que é muito interessante a gente analisar realmente todos os comportamentos do nosso dia a dia, porque com certeza tem alguma relação que a gente pode melhorar. Nossa, e ainda mais nós mulheres, né, Maju? Pelo que eu vejo no seu consultório que você sempre posta, eu acredito que 80% do seu público, até 90%, sejam mulheres, né? E aí essas mulheres arrastam os seus maridos. Exato. Os homens que eu atendo é tudo marido das mulheres. Arrastado, né? É o que eu vejo te acompanhando lá pelo Exato. Instagram. E nós mulheres temos muitas questões, né? Cara, além da cobrança por a gente alcançar uma perfeição e tal, ainda tem a questão dos filhos, do trabalho. A gente não tem só o trabalho, chega em casa, descanso e comida pronta. Não, a gente chega em casa... Tem um round 2, né? Round 2 e tudo mais. Então, é ainda mais complexo toda essa questão, né? Então, parabéns por ter trazido a psicóloga pro seu consultório. Exato, porque assim, isso é uma coisa que eu percebo que realmente existem alguns pacientes que ainda têm um tabu sobre a psicologia, né? Então, assim, é interessante quando já é uma indicação, as pessoas também se sentem mais seguras. Nossa, você acha? Então, eu acho que eu vou dar essa chance. E aí vai conversando com a psicóloga e fala assim, meu Deus, como eu não comecei antes, né? Então, façam terapia. É porque tem alguns processos que a parte é tão psicológica, né? Que você... No fim, a pessoa até, eu acho que entra naquele efeito vai e vem, assim, ou começa e desiste, né? Exato. Porque a pessoa, beleza, passa na nutricionista. Eu senti um pouco disso quando eu atuei. A pessoa vai, ela tá empolgada, mas ela não curou, não mudou, enfim, aqui. não mudou a Exato. mentalidade. Então, ela tem aquele gás, aí daqui a pouco ela já volta tudo pro comportamento. Aquela motivação inicial, né? É. Agora vai. Igual agora, acabou o carnaval, agora começou o ano, agora é o ano. E aí, tipo, dura 2 meses. Mas por quê? Tem 2 pontos aí, né? Tem um ponto de que, às vezes, o paciente acaba fazendo uma dieta que não tem nada a ver com a rotina dele. Ele não consegue sustentar aquilo. Outro ponto é que, às vezes, ele colocou uma meta também totalmente... Muito de curto prazo. Exato, curto prazo. E aí, não cheguei, então desanimei, né? Então, isso acaba acontecendo. E entra nessa questão também, né? Se a gente acaba colocando o principal combustível, a motivação... Aí a gente para no meio do caminho. Por quê? Porque não é sempre que a gente vai estar motivado, né? Então tem dia que a gente acorda motivado, tem dia que a gente fala assim, nossa é pura disciplina, cara. É 100% disciplina. Exato, é 100% disciplina. Então é uma coisa bem, bem interessante. E outra coisa que eu pensei também, agora que me veio na cabeça, até aqueles comportamentos, por que a psicóloga também é legal? Porque assim, às vezes um comportamento, se tem algo no meu prato, eu tenho que comer até o fim porque eu não vou desperdiçar. Eu não vou jogar fora. Às vezes isso vem muito de educação, né? Educação dos pais. Colocou no prato, agora vai ter que comer. Tem gente passando fome. Tem gente passando fome, você vai desperdiçar comida. Então, assim, tudo tá muito associado, né? Então, pra gente analisar mesmo. Mas, por outro lado, eu vejo assim que quando alguém do seu ambiente muda... Isso parece vai comendo pelas beiradas, né? Assim, você vai motivando as outras pessoas. Por exemplo,
eu não como fritura na praia, né? E isso foi uma coisa que eu mudei. Antes eu comia. Então era normal pra minha família a gente pedir e compartilhar. Hoje em dia eu não faço mais isso. E aí eu comecei a levar tomatinho no Tupperware, uva no Tupperware e inventar umas modas lá. Aí, na primeira vez que eu levei, todo mundo me olhou assim. Ah lá, já vai começar, né? Tipo, o que ela tá fazendo? Nossa, tomatinho na fiz? praia. Abri e ofereci pra todo mundo. Todo mundo. Ah, tá bom, vai. Pegou. E uma uva geladinho, um tomatinho Não, geladinho? é uma delícia. Gente, é que a gente nunca tinha feito isso. Exato. Agora, pasmem, a hora que eu chego lá na praia, já na geladeira tem tomatinho, Exato. uva, tudo pronto lá. Minha sogra já leva, todo mundo compartilha. Porque era uma coisa tão simples, que bastou uma pessoa, podia ter sido eu, ou podia ter sido qualquer outra pessoa da família, oferecer. Tipo, ó, tá aqui, ó, uma opção saudável pra gente. E isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Nossa. Costumo falar que ambiente é tudo, inclusive pessoas, né? Ambiente também são pessoas. E isso realmente acontece, esse exemplo, né? Que é o que a gente falou, o exemplo arrasta. Ele realmente arrasta porque, assim, em algumas situações, você realmente vai ser a primeira pessoa a fazer isso. Mas a sua mudança, as pessoas vão perceber e vão falar assim, nossa, mas nem parece que ela tá sofrendo. Quantas vezes já escutei isso? Nossa, mas ela tá fazendo tão certinho assim, não parece que ela tá sofrendo na dieta. Você tá feliz de comer brócolis? Exato. Como assim você tá escolhendo comer isso? E aí a pessoa tá plena. E aí ela vai incentivando. Isso acontece muito quando, assim, atendo alguém da casa e aí nenhum familiar passa comigo. Aí passa só uma pessoa. Aí depois passa Daqui a pouco vem mais um. Aí eu vi que você fez isso com é tal top, coisa. hein? Isso é muito legal, eu fico muito feliz. Outro dia, uma paciente, eu atendo ela, sei lá, há 3 anos. E esse ano, ano passado eu comecei a atender o pai. E esse ano eu atendo também a mãe, né? Aí, semana passada, ela mandou foto. Mas, Ju, olha a compra daqui de casa. Então, assim, a família inteira mudando os hábitos, né? Então, isso é muito legal. Porque, realmente, o exemplo vai arrastar e as pessoas vão perceber. E outra coisa que você trouxe, essa questão da praia, eu costumo falar que a gente, às vezes, não dá chance para essas mudanças. Então, assim, claro que o que eu vou falar, às vezes, vai parecer muito distante da realidade de algumas pessoas. Mas, sei lá, vamos no Outback. A gente já fica condicionada. Olha o que eu tô falando. A gente já fica condicionada a pedir a cebola, a costela, a batata, e é isso. A gente não se dá a chance de olhar as outras opções. E assim, tem tanto prato gostoso que não são esses. E não, a gente quer sempre no mesmo. E aí a gente não se Ela viu? É que eu acho que não, mas ela tá rolando uma mística aqui. Ah, é? Alguém com o que? Foi semana passada? Foi. Fui ao Outback. E o que acontece? Toda vez que eu e a Eli, a gente almoça juntas, eu falo, pede, eu vou comer o mesmo que você. E ela sempre pede, a gente vai, tipo, em coisa que dá bom da picanha. A Lilian pede frango com legumes. Eu falo, cara, eu vou comer. E eu comi. E é uma delícia. E assim, não sofri. Embora eles mandem batata junto com legumes. Não vamos entrar nessa pauta que aí Tudo vai bem, ficar isso me horas. estressa. Aí já tira sua dúvida se batata. Não, calma. Depois você já tira. E aí eu comia, e não era sofrimento nenhum pra mim. E aí a gente foi num restaurante também, que normalmente eu pedia risoto. E aí nesse dia eu falei, cara, eu não vou pedir risoto. A gente pediu frango com legumes. E aí eu fui no Outback. E aí eu falei, cara, toda vez que eu saía do Outback, cara, eu saía muito estufada. Porque é cebola, é fritura. Ó o corpo Meu, conversando com ela, dando sinais. eu não quero sair ruim. Aí eu fui e tal. Aí a minha cabeça foi assim, eu mandei pra Lilian na hora, eu falei assim, o que a Lilian ia comer aqui no cardápio? Fui pedir uma salada com frango grelhado e o chá, eu sempre pedi o chá com... Eles adoçam, né? Eu falei, cara, eu quero chá sem açúcar, por favor. Nossa, tá... Meu, delícia. Depois o Lucas pegou o dele com açúcar e falou assim, eu quero um 100. E aí eu olhei aquilo. Meu, eu comi minha saladinha de boa. Assim, não comi nada de fritura. Voltei pra casa, eu tava tão bem. Plena. No dia seguinte eu acordei bem, porque, meu, é muita fritura. Tipo, é muita coisa. A costela é pesada, é tudo. Eu falei, cara, eu não sofri. No fim, eu não fiquei com vontade de comer, porque tava tão gostosa a salada. E é muito louco, porque às vezes é isso, né? A gente tem essa sensação que vai ser sofrido, mas a gente nem se deu a chance de experimentar comer uma coisa diferente. Exato. É muito louco. E você falou do Outback, eu falei, putz, não, e isso que é muito isso. legal, né? De você se permitir E outra coisa que eu costumo falar também pros pacientes, quando eu sei que quando não está me fazendo bem, eu costumo falar que depois da refeição,
a gente tem que se sentir assim, nossa, se fosse pra entrar agora na reunião mais difícil da minha vida, eu estou pronta para isso, eu estou plena para isso. Exato. Por quê? Porque assim, o que as pessoas se acostumam? A sair de um restaurante, assim, a ficar, meu Deus, vou ter que abrir o botão da calça porque eu comi muito. Tipo, jamais faria uma reunião pós um almoço desse. Jamais entraria na melhor reunião da minha vida ou na mais decisiva. Então, assim, não é pra gente ter a refeição. A refeição é pra nos dar energia. Então, isso que é legal também da gente ressignificar essa alimentação. Por que a gente se alimenta? Então, assim, é 100% por prazer? É Será? fisiológico. É fisiológico, exato. Então, não é pra gente ter essa... Nossa, tudo bem, às vezes acontecer alguma coisa que comeu mais, ok. Mas não uma coisa recorrente, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Come até, né? Não, é o tipo, vou num rodízio Achamento. de japa. Não vou nem almoçar, eu vou lá jantar. Mas eu... Nossa, eu não vou nem Quem mais almoçar. comenta aí? Ou, tipo assim, tem que fazer valer a pena, porque entra a crença do dinheiro, né? Tenho que fazer valer a pena comer cada a centavo. Ó, você viu, ó, entra a crença do dinheiro, tá vendo? Uma outra crença. Cara, que é vem. tudo, né? É Nossa, tudo, que é ó, tudo. o comportamento aí. Comportamento. Então, crença financeira, tem a questão educacional, né? Então, questão de hábitos familiares. Ai, minha família sempre foi assim. Então, eu também acho que eu vou ter que ser assim. Meu futuro é o mesmo. Não, né? Então, isso quando a gente fala de corpo também, né? Mas Ju, você deve pegar tudo isso já, tipo, de cara, né? A pessoa fala o que ela comeu, você já vai identificando, né? Não, e assim, o que é engraçado, na primeira consulta, eu amo conversar, né? Então, assim, o paciente vai conversando. Isso é muito legal, o paciente sempre se sente muito à vontade, né? Então, ele vai contando tudo. E aí, eu vou pontuando algumas coisas, fica assim... Não acredito. Você Nossa, sabe? é Você isso sabe mesmo. Como é que você sabe? Exato, é isso mesmo. Meu Deus, você precisa ver lá em casa. Daí começa. Aí já foi, exato. É bem isso. É muito bom. Vamos falar sobre dietas restritivas? Vamos. Hoje nós temos, não sei se é restritiva, tá? Isso é até uma pergunta, mas Uhum. hoje a gente tem algumas dietas que a gente conhece. Por exemplo, low carb, jejum intermitente, Cetogênica. cetogênica. Tem algumas que eu anotei aqui. Uhum. São consideradas dietas restritivas, estratégias? Como é que você vê isso? Primeiro que o que é interessante, né? O termo dieta, se a gente for estudar a palavra dieta, é estilo de alimentação. Então, assim, às vezes a gente associa, nossa, estou de dieta. Já vem uma questão de restrição, né? Tipo, lascou. Exato, nossa, coitada, tá Nossa. sofrendo. Né? Agora ela vai sofrer. Tá passando Exato, fome, vai coitada. passar fome. Por isso que muita gente também tem um medo de passar com o nutricionista, né? Nossa, vou entrar de dieta e aí vou deixar de comer tudo, né? Que é um mito. E aí, o que acontece? Eu costumo chamar esses tipos de alimentação mais como estratégia alimentar, tá? Porque assim, por mais que eu não seja uma nutricionista, nutricionista low carb, eu sou a nutricionista do jejum intermitente. Mas eu acredito que em algumas fases, dependendo do objetivo do paciente, a gente pode usar algumas dessas estratégias, tá? Não como estilo de vida, mas com começo, meio e fim. Estilo de vida é algo que daí você vai fazer realmente pra sempre, se precisar Tem como fazer. ser um estilo de vida esse tipo de estratégia? Os artigos científicos nem aceitam, né? Tipo assim, você não tem nenhuma comprovação. Viver de jejum intermitente. Imagina, tipo assim, então, a nutrição tem muita linha, né? Então, assim, tem muito. Ao mesmo tempo que na internet tem um monte de acesso à informação, também tem um monte de informação que também não é tão interessante. Eu acho que, assim, tudo depende do paciente. Como que ele se sente fazendo um jejum. Porque o jejum nada mais é do que ele ficar de 12 a 18 horas sem se alimentar e depois, no período da janela alimentar, ele consumir as calorias adequadas, pensando na taxa metabólica basal, no gasto energético total dele. Se essa estratégia deixa ele mais ansioso, de ficar pensando, meu Deus, falta 1 hora pra eu comer. Agora falta 30 minutos. Agora 25 minutos. A gente já sabe que não é uma estratégia legal. Tem pessoas que vivem com jejum intermitente, tá? Claro, uma Tem coisa gente que faz e nem sabe, né? Tem gente que faz e nem sabe. Porque assim, 12 horas de jejum, não acontece nada porque é o que a gente faz exame de sangue. Então, assim, pra contar realmente com a questão metabólica é a partir de 16 horas. Então, assim, tem gente que faz e consegue levar. Porque, nunca gostei de tomar café da manhã. Tá tudo bem. Interfere super no treino, Maju.
Se depende do... Depende, então, tudo depende. Tudo depende. Né? A resposta da nutrição é depende. Tudo Exato. Depende, Tipo assim, não é que eu não sei, mas é que tudo depende. Tudo Por exemplo, depende. pra mim, cara, uma dieta low carb, eu acho que eu jamais ia me identificar com uma dieta low carb. Porque eu me sinto no treino, assim, já com uma olheira daqui, assim, ó, erguendo pouca carga. Exato, porque daí você já vai ter uma regressão de carga, porque você não vai conseguir na mesma intensidade. É a mesma coisa eu falar pra um paciente que, sei lá, é triatleta, que ele vai fazer uma low carb. Não faz sentido. Então, assim, tudo depende do paciente. Agora, fisiologicamente não tem necessidade de uma pessoa viver em low carb, tá? Não existe essa necessidade. Só que é muito comum, né? É o que a gente mais vê. Nossa, faz tantos anos que eu faço low carb. Assim, não precisa. Não precisa. Explica low carb pra galera. A low carb é quando a gente tá consumindo menos carboidrato do que o recomendado, né? Então, o recomendado que a gente fala é de 50% a 75% do plano alimentar total. Tá? É bastante. É bastante. Esse é Nossa, o normal. eu tô voltando voltou uma tabela aqui da faculdade na cabeça. Eu falei, meu Deus. Imagina quantos Socorro, números, meu Deus. Então, assim, é bastante carboidrato. Só que quando a gente vai ver, tudo depende, eu acho assim, que não existe nenhum tipo de alimento que é o proibido, né? Nossa, Vilão. o vilão, exato, não existe. Tudo depende de como tá sendo essa distribuição ao longo do seu dia. Em qual momento você tá comendo? Ah, eu vou comer mais carboidrato antes do treino. Ótimo, porque você vai usar. Tudo bem que já mostram novos artigos científicos que a refeição pré-treino são 6 horas antes. Tudo que você comeu 6 horas antes do seu treino já conta com uma refeição pré-treino. Que é isso? Pois é. Então, assim, a nutrição é uma ciência, além dela não ser exata, porque para cada pessoa é uma questão, Uma questão diferente, ela né? vai atualizando, né? Então, um artigo científico, se a gente for parar pra ver, todo dia sai um novo. Então, por isso que sempre é bom a atualização necessária, na verdade, pra gente entender. Mas vamos supor, cetogênica, que é uma bem mais restrita, que é quando a gente usa os corpos cetônicos como fonte de energia. A gente zera o estoque. Vamos traduzir? A gente zera o estoque de carboidrato, tanto o glicogênio, né? Tanto muscular quanto do fígado. E aí vai usar a gordura como fonte de energia, de uma forma mais simples, tá? Porque o corpo cetônicos, ele é derivado da gordura. Então, vamos supor, isso é uma pessoa que quer um emagrecimento, que precisa de um emagrecimento mais rápido, é uma estratégia que, assim, a gente dá pra usar, eu gosto, na verdade, né? Até uns 60 dias, mais que isso não. Porém, eu já conheço pessoas que fizeram, nossa, 6 meses, 9 meses. Eu já não Tá acho... vivo? Então, eu já não acho interessante, já não é Tá algo bem? que eu Você sou... tá bem? Exato, por quê? E principalmente, aí entra um outro lado da comportamental. Não é que dietas restritas causam transtornos alimentares. Porém, todos os transtornos alimentares foram relacionados a dietas restritas. Então, assim, eu não me preocupo quando o meu paciente está em um período de dieta mais restrita, de uma estratégia mais restrita. A minha preocupação é o pós. O que vai acontecer depois? Então, vamos supor esse paciente que não comeu carboidrato. Aí ele emagreceu. Claro que ele também deu uma desidratada, tá? Então, assim, perdeu também água, reduziu o peso. Aí ele fala, é isso. Quando eu tiro o carboidrato, eu vou emagrecer. E depois, pra gente introduzir esse carboidrato? Lascou, porque ele vai falar assim, meu Deus, não quero mais. Eu não vou comer. Tem medo de comer. Tem medo de comer. Então, por isso que tudo é muito importante ser feito com acompanhamento nutricional, né? Não dá pra fazer a dieta da amiga, a dieta do GPT. E não só isso, né? Agora, com várias coisas, esses facilitadores pra emagrecer, né? Agora tá uma loucura, né? Tá uma loucura. E esse acesso, né? Gente, que Muito loucura. acesso. Muito acesso. Mas falando, como é interessante a gente conhecer o nosso próprio corpo também, né? Porque tem dieta que vai funcionar pra Nu, que não vai funcionar pra mim, que vai funcionar pra você, que não vai funcionar pra mim. Que eu tive um aumento de percentual bem grande no final do ano, mas eu tava bem com isso porque eu sabia que eu ia viajar, que era Natal, que blá, 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 blá. E tava tudo bem. Eu já estava até contando com esse ganho de gordura. E aí, eu entrei com uma estratégia de jejum intermitente durante um tempo. Cara, pra mim isso foi tão sacrificante para o meu estilo, porque eu tava acostumada a tomar aquele café da manhã bem farto, sabe? Tipo, com pão, com ovo. E aí, do nada, eu não tinha mais esse café da manhã. E aí, eu já ficava triste, ó o comportamento. Eu já ficava triste porque eu não tinha o meu café da manhã. E aí, parece que foi uma coisa que eu tinha que recompor toda a fome. Eu sentia mais fome durante o dia
Do que... De ter Exato. tirado o meu café da manhã. Exato. Eu falei, gente, pra mim isso não funciona. E com certeza o nutricionista calculou, tava tudo calculado. Tudo Ou seja, tipo, não estava faltando nada. Nada. Era só que não tinha a principal o tipo, café da manhã, uma das tirou do principais. café da manhã, colocou lá mais à noite, ou colocou no café da tarde. Distribuiu, exato. Mas mesmo eu comendo a quantidade de calorias que tinha calculado, eu não tava Exato. feliz, eu não tava satisfeita. Por quê? Porque o café da manhã era muito importante pra mim. E às vezes é o seu momento, né? É o Então- seu momento de, nossa, agora eu vou começar meu dia. Tomo meu cafezinho, como meu ovinho. Olha que E aí, loucura. Talvez se eu tivesse voltado pra minha dieta normalmente, pra minha dieta não, Isso pra com minha alimentação, certeza. Uhum. normalmente, não feito nenhum ajuste nesse sentido, não entrado com nenhuma estratégia, Daria eu bom. teria Uhum. Com alcançado certeza. melhor. Porque o que aconteceu comigo foi o reverso. Eu não perdi. Perdi um pouco, porque eu normalizei a minha rotina, Uhum. mas não quanto a estratégia teria funcionado. Uhum. E principalmente porque esse é o principal comportamento, né, das pessoas. Se eu saio do plano alimentar, qual que é o meu pensamento? Claro que não foi o seu caso, tá? Mas alguns pensamentos que vêm. Nossa, então agora eu vou tirar, né? Agora eu vou fazer uma restrição, porque eu tô demais, tô comendo muito, então eu vou realmente Tirar entrar. tudo, né? Vou tirar tudo. E aí o que vai acontecer? Vai começar, vai aumentar a ansiedade, não vai conseguir, vem a frustração. E aí sabe qual que é o que eu sempre falo pro meu paciente? Simplesmente volte. Volte pra sua rotina, você não precisa agora, porque antes era assim, né? Chegava início do ano, nossa, mas Ju, preciso de uma cetogênica, o paciente mesmo falando, tá? Ele falando que ele precisa. Tô só avisando, Eu tô Maju. só avisando que eu vou Então, começar. nutricionista, mas eu tô me recomendando. Exato, eu tô precisando de uma cetogênica. E aí, o que acontecia? Não, volta pro seu plano alimentar. Volta pro seu plano alimentar que você vai ter resultado. Por quê? Porque é a sua rotina que vai funcionar. É aquilo que você consegue manter. Então, uma das coisas que eu também sempre falo na clínica que é o seguinte, eu não quero que o meu paciente ele crie uma dependência a mim. Então, eu quero ensinar ele a comer para que ele consiga caminhar com as próprias pernas. Claro que às vezes vai ter uma consulta de manutenção para ele manter, para ver como que tá esse resultado. Mas a ideia é que a gente aprenda a comer, porque hoje as pessoas não sabem comer. As pessoas não sabem fazer melhores escolhas, mesmo tendo mais acesso à informação. E por que eu falo isso? Porque saiu um artigo que até 2030, quase, na verdade, 120 milhões de brasileiros vão estar acima do peso. Com IMC acima do peso. Oh my 120 milhões. Meu É muita Deus. gente. E isso só adultos, tá? Sem Sem contar contar as crianças crianças. e adolescentes. E idosos também, não. 120 milhões de 120 pessoas. milhões. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, uma época, um momento onde a gente tem mais informação, as pessoas falam, mas eu sei o que tem que comer. Eu sei tudo, eu sei o que é saudável, eu sei que não A blogueira postou. Exato. E por que mesmo assim os índices só estão aumentando? Porque tem uma questão comportamental. Porque tem uma questão além, né? Não é só o tipo E de a alimento. ansiedade aumentando Total. junto. E aí, aquela coisa, né? A ansiedade aumentando, já vem aquele pensamento, eu mereço. Eu mereço. Vou não comer consigo- isso vou pra- comer. E aquele comportamento também de criança mimada que eu falo, né? Vem Total. um sentimento de vontade, você já vai lá suprir. Você nem vê se realmente você quer aquilo, você já vai direto, né? Então... É o comer emocional. É o comer emocional. Que loucura. E é o contrário, né? Porque quando você come que gera mais ansiedade, tipo, dependendo do alimento que você escolhe. Se ele tem muito açúcar. Sim. É que vira uma bola de neve no fim das contas, né? Exato, porque daí vai virar uma bola de neve do tipo assim, você vai estar com muita vontade, aí você vai comer. Aí depois vai vir um sentimento de culpa, de putz, por que eu fiz isso comigo? Aí vem numa restrição. Então eu nunca mais vou comer doce, aí é despedida. Aí fica. Aí passa isso, né? Passa, Aí exato, vem, passa. mergulha no doce de novo. Exato, e fica nesse ciclo. E aí isso é outra coisa que eu converso muito com os pacientes. Faz quanto tempo que você tá vivendo dessa forma? Nossa, 20 anos. Então assim, você não acha que tá na hora de mudar? Você não acha que é comportamento que tem que mudar? Por isso que eu falo que, assim, claro, trabalho com nutrição, sou nutricionista, mas a gente vai abordando, né, outras coisas. Porque, assim, não é só eu também entregar um plano alimentar, não é isso que eu acredito. Entregar um plano alimentar e acreditar que você vai seguir, Sim, né? sim. Seguir. Mas, Ju, agora falando sobre exercício físico, né? Você é uma pessoa super ativa, então você acaba sendo o exemplo disso para os seus pacientes. E aí, quando a gente fala de exercício físico, é aquela coisa ao contrário também. Às vezes fala, nossa, hoje eu tô tão cansado, eu não vou treinar.
Mas é o contrário. Com Quando certeza. você treina, você tem energia. Como que você faz nas suas consultas pra introduzir o exercício físico na vida dos seus pacientes? Perfeito. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente tem que ressignificar a questão da atividade física, do exercício físico, né? Porque, assim, às vezes a pessoa olha o exercício físico como uma punição. Meu Deus, estou tendo que treinar porque eu comi muito, engordei e agora eu vou ter que fazer isso, né? Então, olhando isso, gente, quem consegue? Quem que vai ter ânimo? É como se fosse realmente um chicotinho, né? Eu costumo falar para os pacientes, nossa, você tá só aqui, ó, se chicoteando. E não é assim. Então, quando a gente ressignifica esse lugar do exercício físico, a gente entende que a gente não tem só benefícios físicos, né? É muito uma questão também de saúde mental, né? Então, o quanto a gente precisa. Então, primeiro de tudo, eu mostro para o paciente essa questão, mostro através de artigos ou às vezes de um material que mostra essas questões de o que ele vai ter de benefício fazendo, e a gente senta juntos também para alinhar e ver qual é o tipo de exercício que ele conseguiria fazer. Porque isso é muito interessante, né? Tem que ser musculação. Musculação é ótimo, é maravilhoso, é essencial. Só que, se você não gosta, se você tá num processo de iniciar, talvez não seja pela musculação, pode ser por outra coisa, né? Hoje eu costumo falar que, assim, musculação não é a minha paixão. Hoje eu faço porque, já faço há anos, né? Mas assim, faço porque eu sei a necessidade, mas é importante ter um hobby também, né? Que foi até o que a gente tava conversando. É importante ter um hobby para você também ter seu momento de extravasar, né? Um hobby até de exercício físico, que eu digo. Então agora que você tá no beach tênis. Então assim, vai tendo coisas diferentes. São coisas que passam rápido. Total. E que, tipo, você tá ali pra puro divertimento, mas ao mesmo tempo você tá se movimentando. Então, é igual a bike mesmo. A bike pra gente era muito mais do que um exercício físico. Era um refúgio no qual a gente se encontra, né? Começando por aí. Você encontra pessoas que você gosta, você pratica exercício com quem você gosta. Eu, por exemplo, foi o CrossFit. Que foi o que deu o start. Que me trouxe pra vida, hábitos legal. Saudáveis. Então, isso é muito legal. E aí, o que eu também motivo, né? Lá na clínica, a gente tem as consultas avulsas, mas a gente também tem os programas nutricionais, que aí são períodos de acompanhamento, né? Então, tem um acompanhamento semanal, é super legal. E aí, os pacientes dos programas nutricionais, a partir desse mês, o que a gente começou a fazer também? A gente tem aquele aplicativo Gym Rats, e aí eu coloquei eles, e aí todo mês, o primeiro colocado ganha um prêmio. Né? Então, tipo assim, isso também vai dando uma motivada, um incentivo. Porque, assim, existem pessoas que, por elas já iriam. Mas quando ela vê que ela tá numa comunidade, que tem mais gente treinando. Que tá todo mundo indo, às vezes. E tem uma premiação. E tem uma premiação, aí não vai. tem como. Então, assim, são formas como se fosse uma gamificação mesmo, né? Então, são formas que a gente acaba motivando o paciente e ele vai se apaixonando pelo processo, né? Então, assim, ninguém começa amando. Ninguém começa, nossa, eu amo fazer isso. Mas você vai vendo os benefícios que você vai tendo e aí você vai percebendo, nossa, realmente me faz muito bem. E isso é legal até de trazer também. Igual eu comentei, desde criança dançando, então assim, sempre tava na atividade física. Eu tive que fazer uma extração do siso, fiquei tipo 15 dias sem treinar. Até então, ok. Só que o que eu comecei a perceber? Uma ansiedade mais aflorada. Então aí você vai percebendo algo que já tava quietinho, né? Mas quando não tem esse treino, aí você começa a sentir outras coisas. Exato. Então, quanto isso... Nossa, total. Eu, quando não treino, tenho vontade de matar um. Ainda bem que são poucas vezes, né? E assim, graças a Deus, raro. É raro, ela nunca deixa de treinar. Eu acho que em um ano você tem vontade de matar uma pessoa, um dia só. Não. De verdade. Maravilhosa. Verdade. Maravilhosa. Não, mas é verdade. É louco. É ciência, né, na verdade. E outra, o que é legal também, quando você treina de manhã, eu pelo menos, né? Tipo, nossa, vou acordar e vou treinar. O dia da bike é isso. Gente, eu saio de lá com uma sensação, estou pronta para vencer o mundo. Por quê? Porque daí um check eu já dei. Sabe aquela coisa bem perfeccionista que quer os check do dia, né? Foi. Um dia foi. Então é aquela coisa assim, pronto, estou pronta. Então assim, sem falar a questão de endorfina, de toda a questão hormonal, mas assim, você se sente mais potente. E outra coisa também que entra na questão do comportamento. Você sente que você tá cuidando de você. Então não tem coisa melhor do que você sentir que tá sendo por você, né? Então você consegue manter. Porque agora, de novo, entra naquela questão de ressignificar. Se eu estou treinando para ter o corpo de ciclano,
já fica chato. Uma hora já... Exato, já fica chato. Já fica, meu Deus, tipo, pra que eu tô fazendo isso? Eu nem gosto disso. Porque é demorado, né? É igual você Exato. falou, você tem que pegar o histórico da pessoa. Por exemplo, a Manu City é uma prova disso, né? Ela vive uma vida completamente saudável, mas ela mostra o antes dela. Ela mostra que ela não era uma pessoa tão saudável assim, que ela bebia, que ela fumava, sei lá, o pod, que não sei o quê, né? E depois ela foi introduzindo isso, mas já faz muitos anos que ela é assim. Aí você olha pra aquele corpo e fala, 3 meses acho que eu chego, hein? Exato. E entra até no que a gente tava falando, promessas da internet. E às vezes existem pessoas que vão vender isso, né? Em 3 meses vou fazer você mudar de vida, né? Então vou fazer você alcançar o seu corpo dos sonhos, menos 15 quilos. Que quem ali tá extremamente incomodado, o olho vai brilhar, né? Exato, porque aquela coisa, tipo, nossa, você tá falando a dor da pessoa. Aquela pessoa fala Tá assim, falando tudo gente... que eu quero. Exato, nossa, era isso Sem que eu queria. sofrer, em 3 meses, em 10 dias. Comendo o que você quer, né? Tipo assim, sem precisar treinar muito. É os gurus da nutrição. Exato. Tem os gurus do marketing e agora os gurus da nutrição. É de chorar, né? É que uniu, né? O marketing e Exato. a nutrição. Nossa, aí virou... Já usa os gatilhos lá que o marketing mandou. E aí já Falando tá nisso, ótimo. acompanhem a Maju no Instagram. Fala aí só, @Maju. Maria Júlia Nutri. Ó, boa. Ainda não temos o Instagram da clínica? Tem. Clínica Pianca, que é o meu Clí- sobrenome. Pianca. Aí, arrasou. Tem mais alguma coisa, alguma dica, tipo, muito valiosa que você queira deixar para as mulheres que estão nos assistindo, que querem introduzir hábitos mais saudáveis alimentares para a vida? Tipo, por onde começar? Meu Deus, quero. O que eu faço? Perfeito. Eu acho que assim, você quer começar, então tenha claro o porquê você quer começar, aonde você vai querer chegar, né? Então, qual é o seu ponto A e qual é o seu ponto B, qual que é o seu ponto final, né? Claro que não é porque eu quero que você faça comigo, mas esteja acompanhada de um profissional, porque isso vai fazer total diferença, que é pra fazer com que o seu caminho realmente seja mais leve, que você não se perca no meio do caminho, que você faça estratégias que realmente vão te levar nesse ponto final, nesse objetivo, pra você não se perder, né? Pra você não fazer Ficar coisas... tentando várias coisas. Exato, ali, e ficar numa esteira, né? Tipo, nossa, faço e nada acontece. Então, eu acho que é você saber realmente aonde você quer chegar, por que você quer chegar, e simplesmente começar. Não esperar o cenário perfeito, não esperar... quando eu tiver dinheiro pra comprar um whey protein. Tá, mas talvez você não precise de um whey protein. Então, isso é só um detalhe, né? Um exemplo, mas assim, comece com o que você tem hoje. E com certeza você já vai ver alguma mudança. Maravilhosa, tá? Imagina você sendo... Vai sem medo, gente, porque você pode falar tudo pra Maju. Eu tenho a sensação que você vai sentar lá e ela vai falar assim, fala tudo que você come. Mas assim, eu você tenho- tipo acolhedor, sabe? Mas, Nossa, tipo assim, você fala assim, cara, eu comi uma barra de chocolate ontem. Ela vai pegar e falar assim, tudo bem, vamos entender o porquê que você comeu. É tipo muito isso, né? Não, mas é Não é? exatamente isso. Eu tenho uma amiga e ela falou exatamente É isso. A muito gente tava bom. falando de Instagram e ela falou assim... Meu, seu Instagram tá muito bom, isso antes, né? Daí ela falou assim, mas eu sinto que você precisa ser mais você, porque assim, você é muito acolhedora e as pessoas só vão descobrir isso quando elas chegam na clínica. Então assim, você tem que mostrar no Instagram que assim, dá pra ser mais leve, dá pra ser gostoso, dá pra ser prazeroso e também chegar no seu resultado. Então assim, eu acho que o meu principal, assim, diferencial mesmo é esse atendimento mais acolhedor mesmo, Leve, sabe? né? Leve. Da pessoa se sentir à vontade de falar, ó, meu, comi muito e eu jamais vou ficar brava com você. Jamais. Isso você nunca vai me ver. Meu Deus. É igual aquela como trend, assim? né? Meu Nutri vai me matar. É. Minha Nutri vai me matar. Eu sou a Nutri. O máximo que vai acontecer é eu sentar com você pra comer junto e a gente ficar conversando. E depois a gente Depois a gente voltar pra resolve. dieta junto. Exato, e depois a gente volta aí, porque isso vai ser uma exceção, não é uma rotina, né? Então tudo depende dessa frequência, né? Nossa, a gente não falou sobre isso, é um assunto super legal, que são as refeições livres, né? Boa. Uhum. Acho que a gente poderia abordar... Olha a cara da Nubia. Eu se deixar, fica aqui, ó. Só... Não é? Super Não, bacana, Não, é muito né? bom, acho. muito bom, muito Porque bom. a refeição livre, ela tem várias visões, né? Uhum. Aquela visão do é necessário, do não pode. O dia do lixo. O dia do lixo. E tem muitos pensamentos e fala muito sobre cada pessoa fala de uma forma, né? Uhum. Como que você vê? Seus pacientes têm o dia do lixo? Como é que você trata isso? Como com eu eles? gosto sempre de abordar esse assunto.
A gente percebeu muito, principalmente na pandemia, o quanto a gente precisa da questão social. Então, a gente precisa de momentos também que a gente tá se divertindo. E não adianta, a comida sempre vai estar junto, né? Sempre. Então, seja num petisquinho, seja num Ou a bebida, jantar, né? ou a bebida. Então, assim, eu sempre vou ajudar o meu paciente a melhorar o estilo de vida dele. Eu não sou uma nutricionista que vai falar assim, olha, a partir de agora, 0 refeição livre, você não vai sair de casa, Cortar o você queijo, não vai... viu? Você não vai comer isso, não vai comer aquilo. Por quê? Porque eu vou te perguntar, por quanto tempo você vai conseguir manter isso, né? Então, assim, eu acredito que é importante ter a refeição livre. Dia do lixo eu já não sou a favor, Que tá? é o dia inteiro macetando. Que é o dia inteiro macetando. Porque daí o que acontece? É aquela coisa assim, beleza, então eu faço certinho de segunda a sexta. Sábado e domingo, ó. Vou comer tudo Confunde com o fim do mundo. Exato. Tipo assim, vou comer tudo em grandes quantidades, não tô nem pensando. Só que assim, você não tá mudando seu hábito fazendo isso. Então, assim, tem as refeições livres, tá? Eu acho que é importante. E outra coisa, a gente planeja as refeições livres. Então, você pode usar ela no final de semana, mas pode ser que você use numa quarta-noite com uma amiga que você vai sair pra jantar. E tá tudo certo. Mas aí você vai ter a autorresponsabilidade de saber que você já usou uma. Geralmente você coloca quantas, assim? Então, também depende de cada Depende, paciente, depende do período de acompanhamento. Tipo assim, em qual fase ele estava, vamos Deve ser dizer muito assim. legal quem tem 5. Não tem, tá? Não existe 5 refeições livres. Daí Quanto já mais não- tempo passando com a Maju, Olha. mais refeição livre você tem. Não é assim Não. aquelas coisas. Ah, mas umas 3 dá pra ter. Ah, eu acho que assim, umas 2, assim, no Umas máximo. 3 dá pra negociar? Não, umas 2, assim. E assim, né? O paciente precisa entender o que é refeição livre. Isso é um outro ponto, tá? Porque às vezes eles perguntam, tá, beleza, vou ter até 2 refeições livres. Mas o que é refeição livre? Vamos supor o dia do Outback. Você vai lá comer o que você quiser e tal. Só que você não vai passar do ponto a ponto de abrir a calça. Você vai comer coisas diferentes, Tipo, mas pediu mesmo... a salada e o suco sem açúcar. Exato. Não é uma refeição livre. Depende do plano do plano alimentar que dela. contempla. Porque também, vamos supor, tem uma salada lá que é com tipo Doritos, um monte de coisa. Então, assim, Molho, tá? molhos, daí acaba sendo calórica, né? Então, daí acaba sendo uma refeição livre. Mas, assim, o detalhe é você também não precisar extrapolar quando é algo muito gostoso. Então, tipo assim, vou fazer uma refeição livre e vou numa gelateria. Beleza. Você não precisa ir lá e pegar o que tem o cascão, a calda, 3 bolas. É isso que eu vou te ensinar também, que você não precisa ir no extremo. Ou eu faço muito certo, ou agora que eu posso abrir, então eu vou abrir demais, sabe? Então é isso que a gente vai aprendendo. Por quê? Tudo bem isso às vezes acontecer, mas não é pra ser toda semana, né? Tipo, nossa, toda semana então eu vou na refeição livre e vou deixar o rodízio de japa pra minha refeição livre. Porque aí eu vou lá e vou arregaçar. Maceta. Concorda que a gente não vai estar melhorando? A gente verdade. vai estar ainda mantendo hábitos. Por quê? Porque daí eu ainda vou criar o alimento proibido. Então rodízio de japa é proibido. Sabe? Ai, gente, E eu tô não. me sentindo pressionada que hoje eu vou no japa. É que a Maju deu um exemplo que você gosta muito, Ela entendeu, deu o amiga? exemplo do Outback e do japa. Quais são as 2 coisas que mexem no meu coração? Hoje a Nu vai no Japa e Vinho, amanhã no Outback. Vinho e japa. São 2 coisas. Vinho, eu tô de parabéns, tá? Mas é isso, eu comecei a perceber. Antes eu tomava vinho. Eu não bebo durante a semana, mas de fim de semana, a minha família tem muito hábito de fazer petisco. Então, qualquer coisa. Vai ter pizza, petisco. Tem petisco antes. Então, é salgadinho, é queijo e tal. E eu adoro tomar vinho. Vinho, pra mim, é tipo assim... Eu gosto. Terapêutico. Não é a sensação do álcool, mas eu gosto do gosto. De Do apreciar. momento Uhum. ali e tal. Só que antes eu ia tomando. Tipo assim, eu ia no ritmo de quem tava comigo. E muitas vezes era o ritmo de uma pessoa que, tipo, ia uma garrafa. Uhum. E eu falava, cara... E a sensação depois eu não gostava. No dia seguinte eu, tipo, me sentia muito mal. E aí agora eu consigo, tipo, tomar uma taça de vinho. Aí eu Nossa, vou que evolução. Maravilhosa. Eu vou tomando devagar. Antes eu comprava vinho, às vezes, de fim de semana, às vezes pra eu tomar sozinha, se eu não for sair. Eu não compro mais, não sei a última vez que eu comprei vinho. Então, tipo, você vai mudando isso, né? Exato. E você percebe que não é algo proibido.
né? Exato. Porque você vai tomar uma taça de vinho, mas você percebeu que você não precisa tomar, tipo, além. Que no outro né? dia você vai acordar plena Exato, e feliz porque exato. tomou E uma taça de vinho. Exato. E entra naquilo que eu comentei também sobre o ambiente, porque às vezes você acaba fazendo coisas só porque a galera tá fazendo. Só porque as Exatamente. pessoas ao seu redor estão Nossa, fazendo. e tem uma pressão exorbitante sobre muito, isso, hein? é. Quando Tem. eu parei de beber álcool, era assim, foi muito difícil mesmo, ao ponto de eu chegar a ser grossa mesmo, sabe? Uhum. Tipo, pra eu chegar nesse nível é muito difícil. Mas de tantas pessoas ficarem falando, nossa, não vai beber hoje de novo. Nossa, só um golinho. Uhum. Nossa, tudo isso por conta de dieta. Ai, nossa, mas toma com a gente. Putz, você é chata, hein? É. Não sei o que. E aí, de tanto receber esse tipo de comentário, chegou uma hora que eu falei, gente, quanto tempo vai demorar pra vocês entenderem que eu não bebo mais? Fim. É. E aí, tipo, depois que eu falei isso e que eu fui grossa e incisiva, as pessoas pararam de me encher o saco. Uhum. Mas precisei chegar nesse ponto, sabe? Eu falei, cara, que incômodo isso. Que incômodo. Isso acontece muito com a bebida e também até com um período de alguma dieta restrita, uma alimentação, estilo Você de tá vida. ali focadinho, Que né? você tá focado. E normalmente, quando a gente olha de quem vem esses comentários, são pessoas que não conseguem seguir um plano alimentar. Então, até inconsciente, tá? Não que seja por maldade. Mas Sim. é aquele incômodo do tipo assim, se eu não consigo, ela também não consegue. Então, assim, Eu vou tentar dar eu vou tentar dar entendeu? uma. Exato, não que burladinha na seja. dieta. Pode ser que tenha algum caso que seja de propósito, É, né? mas assim, às vezes pode é- ser inconsciente mesmo. Eu acho que a maioria das vezes é de forma inconsciente mesmo, Uhum. porque é um hábito que já está instalado, né? E porque ele não vê como uma outra realidade. Não existe Isso que eu outra ia coisa. falar. Porque quem não bebe é diferente. Exato. O ideal, a maioria, não é que quem bebe está errado. Não, cada um faz o que quiser da vida. Uhum. Né? Mas você escolher isso, você também tem o direito de não beber ou de não comer aquilo. Você ou de não sair comer numa assado. turma e ter uma pessoa que não bebe, não é normal. É, tipo assim, não vamos é dizer normal. assim, não é tão comum de se ver. É muito Não é tão comum. Normalmente a roda inteira bebe. Sim, e aí, Exato. foi uma questão de. Foi uma fase. Uhum. Passou. Porque agora já faz 2 anos. Então, assim, as pessoas viram que eu não precisava do álcool para socializar. Pra Então, ser assim, legal, né, amiga? Pra ser legal. Não pra ser legal, mas Tô tipo, pra, brincando. pra ficar acordado. Sim, pra pra ficar aguentar até o final, pra dar uma blá, conversada. Exato. Teve uma vez uma pessoa que me perguntou assim: você é feliz? Eu falei, gente, que isso? Por quê? Você não come fritura. Você não bebe. Você é feliz? Eu falei, gente, sério? Mas Juro. você percebe o papel da alimentação como a pessoa associa a questão de prazer e de felicidade? Com Então, isso, né? super Com isso. comportamento. Eu falei, cara, Ah. eu sou tô ótima. Por então, por Mas enquanto. melhor que você, que tá comendo. Não, escolha dela. Mas eu falei, eu tô ótima, assim, tô incrível. Aham. Não, e é uma coisa que a gente percebe assim, quando a gente muda, é quando a gente começa também a olhar uns 360, né? Pra ver até o comportamento do outro. Porque antes o nosso comportamento talvez era igual ao deles, né? E sem perceber o quanto estava nos fazendo mal. E até essa questão do álcool, eu acho que é legal também falar, porque às vezes o paciente pede, né? Ai, nossa, mas não tira minha cervejinha, ai. O que eu acho que é importante hoje trazer de informação, né? Não existe uma dose segura de álcool. Não existe artigos que mostram, olha, uma taça de vinho vai ser bom você tomar todos os dias. Porque antes tinha muito isso, né? E aí hoje já é comprovado que não existe dose segura. E é uma questão cultural brasileira, né? A gente espera os 18 anos, nossa, agora eu vou poder beber. Ai, agora eu vou poder fazer isso. E assim, por uma questão cultural, mas que realmente não existe uma dose segura. Então, assim, está de parabéns. Não, mas e tá tudo bem beber também, né? Tipo. Pra saúde, se a Não. gente for ver, não, né? Mas assim, por... tipo, não tem como eu falar assim, você vai tomar uma cervejinha e não vai te fazer mal. Não existe uma dose segura. Mas assim, cada um escolhe o Mas que não quiser. vamos fantasiar? É, Tipo assim, exato, por tipo que assim... eu parei de beber? Porque eu dei vexame. E não queria mais dar vexame naquele sentido. E aí, tipo, eu tirei durante um tempo e depois não quis voltar. Uhum. Ponto. Foi por isso que eu parei. Exato. Foi fácil? Não. Até hoje, se eu vejo você bebendo um gin, um drink, eu falo... Gostaria. De... Aí, o que eu faço? Alternativas, que é o que acontece muito com a alimentação também. Água sem gás, bota um chá, um gelo, faz um energético sem açúcar ali, um negocinho. Pronto, parece que eu tô tomando um gin junto com você. Cria um drink, né? Cria um drink. Acabou. É. Mas foi fácil? Não, existiu um processo. Uhum. Ficava aguando.
Tinha dia que eu falava, meu Deus. E aí hoje pra mim não. Hoje Mas já é mais foram tranquilo. 2 anos. Uhum. Mas isso vem da bebida, vem muito do comportamento também. Porque a bebida eu vejo que muita gente fala, nossa, eu preciso tomar uma cervejinha ou tomar um vinho pra relaxar. Exato. Aí vem alguma coisa, comportamento de novo, né? Aham. Total. E entra também uma outra questão. Às vezes, vamos supor, não sei se foi o seu caso também. Nossa, treino muito bem, faço alimentação certinho, mas sinto que ainda tá faltando alguma coisa pra eu chegar no objetivo que eu detalhe. quero. Exato, detalhe. E aí chega no momento que realmente, nossa, olha, então o próximo passo a gente vai ter que tirar esse álcool, porque é a última coisa que a gente pode Sobrou mexer. isso. Faz muita Exato. diferença. E faz muita Faz muita diferença. diferença. Faz muita diferença. Então, assim, tudo, de novo, depende. E assim, se o paciente quiser tomar, tá tudo bem, a gente coloca, claro que numa quantidade aceitável. né? Mas assim, tudo sempre buscando esse equilíbrio, né? Buscando esse relacionamento com a comida e não uma dependência, né? Porque existem pessoas que acabam tendo uma dependência, né? Verdade. Que loucura, né? Nossa, Nossa, e dá pau pra manga isso aqui. Filha, a gente já voltou Não, tem- com a pauta aqui já. Nossa, e não falamos da dieta do ovo da Virgínia. Podemos ela tava falar. fazendo? Fala. Não era uma propaganda pra chegar até onde ela ia vender esse Não suplemento? fiquei Eu também por não sei. dentro. Então, algumas pessoas falavam que era isso, que ela não dava ponto sem nó, né? Que ela começou com a dieta do ovo pra mostrar, nossa, tô comendo, sei lá, 12 claras do ovo, que isso vai ser substituto uma dose de whey protein. Tinha gente que falava disso. Misericórdia. Exato. Mas assim, o que eu acho desse caso é que a gente percebe o quanto, claro que é algo antigo, né? Se a gente for parar pra pensar quantas coisas aconteceram depois disso, mas assim, o quanto as pessoas são influenciadas mesmo tendo uma orientação, mesmo tendo realmente conhecimento sobre a alimentação, né? Porque ver alguém que tem um corpo, às vezes que a pessoa coloca como objetivo, fazendo tal coisa, ele acaba mudando e fazendo também, né? Eu tinha uma pergunta muito da hora aqui pra fazer e esqueci. Ah, Ai, que droga. Senhora, né? Quer tentar lembrar ou Não, quer seguir o... Nossa, era muito massa e esqueci total. Mas tudo bem. Tá tudo Não, lembrei. Boa. Hoje tá muito em alta a parada dos medicamentos, né? Uhum. Monjaro e Ozempic. Uhum. E não tenho ainda uma conclusão formada sobre isso, mas eu acredito que esses medicamentos, num nível, eles até que sejam legais, né? Assim, favoráveis ali Uhum. pro paciente. Hoje, você trabalha com esse tipo de abordagem também? O que acontece? Por eles serem medicamentos, eu como nutricionista não posso trabalhar, tá? Então, eu vou recomendar pro paciente, tá? Lá na clínica tem a endócrino, que daí ela trabalha boa, com boa. essa área. Mas o que é muito importante? Eu mesma, até falando como profissional, eu não sou contra a medicação, dependendo do caso do paciente. Porque o que Depende. tudo depende. Porque De novo. palavra mais Muito usada, bom. né? Quantas vezes repetiu a palavra Tema. depende? Entendeu? Depende. É muito bom. Mas assim, realmente depende da quantidade de gordura, qual é o IMC do paciente, porque são medicamentos que foram elaborados para pacientes diabéticos e pacientes com obesidade, grau 1, grau 2, que para esses casos é excelente. Agora, o que a gente vê aumentando? Pessoas que precisam reduzir 4 quilos, 5 quilos, indo para o medicamento. Então, assim, quando a gente fala de uma obesidade, são pacientes que têm que reduzir 20, 25 quilos. Então, assim, é bem mais... É um gás, assim. Exato, realmente vai ajudar por conta de toda a fisiologia que o medicamento vai trazer, tá? Então, o que ele vai mudar no nosso corpo. Agora, o paciente que precisa de 4, 5 quilos, ele não precisa do medicamento. E o que acaba muitas vezes acontecendo? Usando de muleta, né? Então, eu viajo, como, engordo, volto, aplico. E aí, acaba sendo uma muleta, né? Então, se eu sair um pouco, só tomar de novo e aí eu já volto. Então, assim, isso acaba não sendo saudável, né? De novo, entra em comportamento. Que ela não tá mudando hábitos. Que loucura, eu tenho um medo. Cara, eu tenho medo dessas coisas, tipo, de usar e dar um, sei lá, meu corpo tem uma alergia específica, ou não sei o quê, sei lá. E ainda mais como as pessoas estão trazendo o Monjaro, né? A maioria das pessoas estão trazendo, comprando, né, através de contrabando. Eita. E aí vem
Você não viu várias notícias? Tipo, pessoa que é pega no aeroporto com, tipo, 20 canetas pelo corpo. Só que, assim, é um medicamento que precisa ser refrigerado. Então, assim, aí pode dar outras complicações de um paciente Não, usar. eu sigo pessoas que, tipo assim, compraram e estão usando, tipo, elas escolhem. Hoje eu vou usar X dose. A semana que vem, eu vou usar X dose. E tem também Tipo- nas redes sociais, isso nem sei se é interessante até falar, né? Mas assim, nas redes sociais, se você pesquisar, tem pessoas, tipo, que usaram e estão ensinando. Tipo, primeira semana é isso, segunda semana você faz isso. Tipo, com qual conhecimento? Nenhum. E fora as pessoas que devem usar, não devem falar e estão ainda pagando de fit. Eu tô treinando muito, você vai ver, cara. Eu não sei o que. Exato, não sei o que aconteceu. Agora eu consegui fazer a dieta certinho. Eu tô aqui treinando Né? todo dia, meu treino pago lá de manhã. Exato. Emagreci, tô no shape. E a família E da ao pessoa Mondial. dentro de casa vendo tudo Vendo acontecer. tudo. Que é isso na geladeira, né? Por isso, palhaçada. não se comparem. Exato. E principalmente porque na internet a gente escolhe o que a gente quer postar, né? A gente realmente seleciona. São cortes, São cortes. exato. Então, assim, não sou contra a medicação. Acho que se tem um amparo, uma recomendação, um amparo, se está com um profissional, eu acho que a ciência vem sim para ajudar. Então, acho que se necessário... Depende. Se necessário, depende. Depende, aí pode. Depende. Vamos entrar aqui. Bora. Chegou a hora do nosso quadro. Ele se chama Manda bola. Meu Deus. São perguntas rápidas e respostas rápidas. Tipo, a primeira coisa que vem na papum. cabeça. Isso. Ai, fico um pouco preocupada com isso. Não, você vai tirar de letra. Chegou aqui toda... Ai, gente, tô nervosa, com frio na barriga, não sei o que, meu primeiro podcast. Daqui a pouco ela tá sentada desse lado, de tão bem que ela vem. Nossa, tá super. Vai, Nunu. Eu não tô a fim de seguir sequência hoje. Tá bom. Rebelde. Rebelde. O melhor carboidrato é... Nossa, é o que eu mais gosto, pão. Cara, eu amo pão. Ó o seu mito caindo por terra, ó. Mas assim, ó, um ponto que é muito importante. Eu falei realmente do que eu mais gosto, mas assim, eu gosto que, pra mim, realmente é gostoso, tá? Um pãozinho sem glúten que eu compro é maravilhoso, daquela nossa marca. Maravilhoso. Da Graniamite. Pode falar? Então, da Graniamite. É o perfeito, fofinho, que eu É adoro. gostoso mesmo. É, maravilhoso. Mas assim, já explicando, eu não consigo falar uma palavra só, né? Eu tenho que trazer uma explicação. Não existe um carboidrato, tipo, esse carboidrato é o melhor. Porque são tipos de carboidrato diferentes. Tem o complexo, tem o simples. E aí tudo depende do momento que você vai usar. Tudo depende do momento que você vai usar e qual vai ser a combinação. Então assim, pensando no que eu gosto, pão. Pãozinho francês, Mais especificamente, o pãozinho da Graniamite. Da Graniamite. Aquele redondinho da embalagem unitária. Eu gosto ou desse, ou aquele de batata forma. doce com grãos. Nossa, É o muito que é o de bom. forma. Esse eu não Eu comi amo. ainda. Nossa, é o Experimenta, verdinho, amiga, é bom. maravilhoso. O que foi que eu comi essa semana que eu te mandei? O bolinho de laranja. Bom, hein? Bom. E Sem o bolo açúcar. de churros? Vocês já Nossa, comeram? é muito É bom. muito bom. É sem Sem glúten, glúten, sem sem lactose. lactose. Maravilhoso. E ele ainda vem com a surquinha, assim, A com canela. surquinha. fazendo por cima. Vem com a surquinha. Grani, não me mandem mais esse bolinho, tá? Porque eu não paro de comer até acabar. Obrigada. Obrigada de nada, valeu. Vai. Maravilhoso. Próxima. A melhor receitinha fit que você já fez até hoje. Gente, tem uma receita que, assim, é muito prática, porque eu penso em praticidade para o meu paciente. Ela não é, talvez, assim, é uma coisa que vai render, sabe? Então, é uma torta de liquidificador com recheio de frango, que você faz uma assadeira, e aí você tem pra semana o lanchinho da tarde. Tem no seu Insta? Tem no meu Insta, tem no meu Insta. Se não tivesse, ia ter que fazer pra postar. Não, e no dia que for o episódio, eu posto de novo pra já falar pra cima. Boa. Amores, tá achando que tá dormindo no ponto? Entendeu? Entendeu? Não. Tu, Nu. Se você pudesse comer apenas uma coisa pelo resto da vida, qual seria? Olha, tudo eu vou explicar, né? Eu acho que seria frutas. Qualquer tipo de fruta eu comeria. Sabe por quê? Porque sempre perguntam, tipo assim, qual que é a sua comida preferida? E eu sempre fico assim, nossa, eu não tenho comida preferida, eu não tenho comida preferida. E aí, esses dias eu peguei um livro, sabe aqueles livros de família? Que daí, que escreve quando você nasceu, nananana.
E aí eu respondi pra minha mãe, quando eu era pequena, que a minha comida preferida era fruta. E aí, quando eu parei pra pensar, eu vi faz mês passado, assim, faz pouco tempo que eu vi esse livro. E aí eu falei assim, cara, é por isso, porque ainda é fruta a minha comida preferida. Porque eu fico pensando, tipo, nossa, vai ser, sei lá, macarrão, o que as pessoas têm como preferida, né? E aí, a minha fruta. Se for mexerica depois do almoço, melhor ainda. Ai, que delícia, eu também amo, tão refrescante. É maravilhoso. Docinho. Maravilhoso. Você vê que eu tô na era da maçã. Da maçã, É maçã. é O que você acha sobre a maçã? um ótimo alimento. Delícia. Mano, a Lilian tá onde você tá hoje? Sei O lá. que você acha da maçã? Não termina o episódio sem perguntar da batata. Conta o seu caso da batata. Pra Maju. Ela vai, inclusive, assinar embaixo, Eu tá? também acho. A gente foi comendo e aí, a gente pediu legumes. Arroz, feijão, frango, legumes. Só que eu acho uma sacanagem eles mandarem batata como legumes. Batata e cenoura na salada de legumes. Nos meus planos alimentares, claro que não tem certo ou errado, mas como eu trabalho, batata entra como carboidrato, não entra como legumes. Ufa. Avisa É. eles, amiga. A gente vai mandar Falta um respaldo nutricional pro restaurante. Exato. A gente vai mandar uma Mas isso é muito mensagenzinha. interessante, tá? Porque assim, eu vejo que às vezes se eu coloco, legumes variados, eu preciso colocar entre parênteses o que são legumes, tá? Porque os pacientes, as pessoas não têm essa referência. Porque é muito óbvio, às vezes, pra mim, É. né? Que tô trabalhando com isso, então, vou no mercado, sei o que é legume, sei o que é verdura, mas por mais básico que seja essa informação, as pessoas não têm conhecimento. Pensa legumes à vontade, vai lá. Exato, Taca tipo no assim, batata. nossa, vou fazer uma batata assada lá e pronto. Mas tava lá, à vontade. É, batata não é legume? Exato. Ah, E é. aí, às vezes vai pesquisar lá no Google, colocar, batata é o Batata quê? é o quê? Legume. Mas eu Sacanagem. coloco como carboidrato mesmo, tá? Viu? Não como... Temos tá uma vendo? última. Essa Fale. daí fugiu um pouco da comida. Qual o lugar mais incrível que você já conheceu? Eu acho que com uma memória afetiva foi Nova York. Ai, que chique. Nossa, fala Nova York, vem a musiquinha, sabe? É, do Empire State. Essa tá meio, Eu não restrita cantei, eu ultimamente, não- depois do bafafá que deu. É verdade. Eu não cantei porque você sabe que eu não sou boa em inglês, né? Então, eu só fiquei aqui, ó. Agora, nós temos uma última pergunta, a mais simbólica deste programa. Acho que você já pode imaginar qual é. Maju, O que te motiva? O que me motiva é ver como o meu trabalho pode ajudar diversas pessoas a se transformarem, a ter uma vida mais leve, um estilo de vida mais prazeroso e se sentir cuidada, né? Então eu acho que isso é ver a mudança do outro me motiva e saber que eu tenho um pinguinho aí nesse processo. Não quero que acabe. Eu também não, a gente pode ficar mais 15 minutinhos, gente. Você é Bora. maravilhosa, Maju. Ah. Prometeu nada. Ela chegou aqui não prometendo nada, entregou aham. tudo e mais um pouco. Exatamente, chegou toda tímida, não sei o tímida, ai, tô quê. nervosa. Mas foi meu primeiro podcast, não sabia como ia ser. Gente, comentem incrível. aí, falem que ela foi incrível, fala muito bem. Maju, muito obrigada por topar estar aqui, por passar todo esse conhecimento pra gente. Você realmente tem uma alma leve, assim, É sabe? Dá pra te ver atuando dentro do consultório dessa forma e levando essa leveza aí pra vida dos seus pacientes. Então, continue fazendo isso. Adoro te acompanhar pelo Insta, adoro conhecer você, praticar exercício com você, que eu acho que é muito legal saber que você é o exemplo daquilo que você vende. Acho Sim, que a vida é sobre isso, né? Total. Então, parabéns por isso e muito obrigada por estar aqui. Foi incrível, eu não queria mais. Muito obrigada. Eu faço das palavras dali as minhas. Eu amei, Fofa. gente. Foi incrível. E eu gosto muito como... Carinho delicado. Bem delicado. Graças a Deus, igual. Bem delicadinha. E o legal é que a gente já entrevistou outras Nutris aqui, né? E como cada uma tem o seu jeito, o seu espaço, que é o que você falou, né? E o seu jeito acolhedor, ele é o que faz o seu trabalho ser diferente. Por mais que o assunto seja sobre nutrição, alimentação, mas você trouxe uma visão completamente diferente. Então foi muito legal. Eu amei.
Que legal. Que você continue aí espalhando essa leveza pra todo mundo. Ai, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Eu amei. E saiba que eu estou por aqui sempre que precisarem. Arrasou. Agora a gente tem uma tradição. Ah, não, isso é Não, depois, a gente né? tem que dar tchau. Mas vamos falar pra elas o que a gente faz no programa? Então vocês vão ver os por trás dos bastidores. Sempre que a gente se despede de vocês, não A sei gente- qual câmera que tá filmando agora, a gente faz isso aqui, ó. É uma um triângulo, corrente. uma corrente de conexão, de Ai, amei. gratidão, só que sempre corta, porque a gente faz depois Depois. que a gente se Que despede. fofo. Amei. Muito obrigada. A gente vai se despedir assim, olhando pra aquela câmera do meio. Tchau. Beijo, até a próxima. É. Ihu.